família. Nós vamos então para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 18, o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 18, versículo 20. Vamos ler. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Veja, interessante esse versículo, meus irmãos. Na primeira parte do versículo, o Senhor nosso Deus coloca como algo no futuro, um condicional. Ou seja, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, é uma condicional. Só que é interessante que na segunda parte do versículo, ele já coloca no momento presente, imperioso. Ali eu estou no meio deles. Ele tem certeza que o povo de Deus vai reunir em seu nome. E então ele já está, ele vive o presente. Nosso Deus não é um Deus de futuro, nosso Deus é um Deus de presente. Embora ele saiba o que vai acontecer no futuro. Embora no futuro nós vamos para o céu por conta do sacrifício de seu filho. Ainda assim, ele é um Deus que age agora. Que age na igreja, que age na nossa vida e que age principalmente na família cristã. Nós lemos a Bíblia, vamos orar. Assim como você está, feche seus olhos, baixe sua cabeça e nos coloquemos mais uma vez na presença do Senhor em oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade de prestar culto de louvor e adoração ao Senhor, em comunhão com os irmãos, em família cristã, como povo de Deus, povo do Senhor Jesus Cristo, do qual Ele é o cabeça. E o Espírito Santo então nos dá entendimento para compreender as suas sagradas escrituras, para interpretar a tua palavra conforme a tua vontade e não conforme nossa própria capacidade. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos orienta e é o Senhor que nos conduz. E nós agradecemos por isso, porque nós somos fracos, mas o Senhor dá poder para entender a tua palavra e viver conforme a sua vontade. Meus irmãos, a nossa igreja sempre valorizou, sempre incentivou e sempre ensinou a importância da oração como meio de nos mantermos unidos uns aos outros, e em família, e em todo instante, e em todo lugar. A oração tem várias finalidades, mas uma delas é intensificar, melhorar o nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos reunimos em oração, em comunhão para orar ao Senhor nosso Deus, nós estabelecemos uma convivência saudável como corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos em família, em unidade de intenções, para orar ao Senhor nosso Deus, Ele se alegra com isso e Ele mantém a nossa família unida, feliz e pronta para glorificar o seu nome em todo instante, em todo lugar. Nesse relacionamento que nós temos, pessoal, em igreja e em família. Como nós, cristãos que somos, convertidos em Cristo Jesus, a partir daquele momento que o Espírito Santo mora no nosso coração, nós buscamos uma intimidade com Deus. Todo cristão quer ter um relacionamento íntimo, verdadeiro, real, com o Senhor nosso Deus. E isso, de um primeiro momento, ele é pessoal. Cada um de nós precisa ter essa disposição de estar na presença do Senhor, com o coração aberto, com a mente firme, com conhecimento convicto de que Ele é Pai, de que Ele é Deus e de que Ele é Senhor. Por isso vamos em Salmo. Se alguém quiser acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras, nós vamos em Salmo. Vamos ler o que está em Salmo número 42, versículos 1 e 2. Salmo 42, versículos 1 e 2. Veja o que o salmista diz. Eu vou ler e o irmão acompanha na sua Bíblia. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ou seja, a salvação é pessoal. Ninguém tem condições de levar a salvação a outra pessoa. Nem o pai ou a mãe a seus filhos, nem os filhos a seus pais, nem os cônjuges têm condição de dar salvação um ao outro, nem o pastor aos seus pastoreados, mas única e exclusivamente o Senhor nosso Deus, pela obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode conceder a salvação pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então é pessoal. Cada um tem que tomar essa posição, essa decisão, esse desejo de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma. Arrepender dos pecados, pedir perdão e assim ter a transformação de vida. Porque assim que você faz isso, o Espírito Santo passa a morar no seu coração. E a partir daí, há uma transformação de entendimento e de compreensão de como o Espírito Santo age na nossa vida, para que a gente, pela fé, produza boas obras no reino de Deus. Sendo assim, meus irmãos, Deus agracia a todos nós, cristãos, com o privilégio da pregação das Sagradas Escrituras. Porque a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E essa é a nossa participação no reino de Deus. O nosso serviço é o que Deus usa na explanação, na pregação da palavra. Porque se a fé vem só por ouvir, alguém tem que falar, alguém tem que pregar, e a palavra do Senhor Jesus Cristo, Romanos 10, 17. Então, nossa participação é pregar o Cristo vivo. Então, após a conversão, cada um de nós passa a estabelecer um relacionamento pessoal e intransferível com o Senhor nosso Deus. Essa relação de intimidade, ela é feita principalmente pela oração. Todos nós temos um motivo para entrar na presença do Senhor. Todos nós temos necessidades a pedir ao Senhor. Todos nós temos petições ao Senhor nosso Deus. Todos nós temos alguma dificuldade na vida. Todos nós temos uma provação. Todos nós temos uma fraqueza. Todos nós recebemos tentações. E como é que nós vamos superar essas nossas dificuldades? Em oração ao nosso Deus. Com o coração cheio do Espírito Santo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Assim nós nos alimentamos desse poder de Deus que nos faz superar todas essas dificuldades. Nos faz superar as nossas fraquezas. Nos faz enfrentar as nossas tentações e sairmos vitoriosos por conta do poder de Deus, única e exclusivamente. E começa, tudo é pela oração. É pela oração. Deus sabe o que nós queremos, Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe das nossas petições. Então, por que, pastor, a necessidade de orar? Porque Deus quer ouvir o seu filho. Deus gosta da nossa voz. Deus gosta do relacionamento que nós criamos com Ele, nessa intimidade de oração, leitura da palavra, comunhão com o povo de Deus. Deseja um relacionamento cada vez melhor com o Senhor nosso Deus? Com mais intimidade? Um relacionamento saudável? Ore. Ore e ore. Constante e intensamente. Ou seja, a intimidade com o nosso Deus, ela é vital para cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, eu vou ler para os irmãos. Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Meus irmãos, nós precisamos estabelecer prioridades. Qual é o seu senso de prioridade, de urgência? O que devemos verdadeiramente valorizar? Todos nós temos um senso de imediatismo que nos coloca com falta de paciência para esperar as bênçãos, para esperar as coisas acontecerem. As nossas prioridades, que é vital para com cada um de nós, é pensarmos que queremos ouvir o Senhor nosso Deus mediante a oração e leitura da Bíblia. É uma preocupação imperiosa em nossas vidas. Nós estamos estudando o livro de Tiago na escola bíblica. Tiago, o irmão carnal de Jesus, não Tiago apóstolo. E na quinta-feira, na lição de quinta-feira, nós estudamos sobre valorização.
Qual o valor que você dá à sua vida? Qual é a sua prioridade? O valor que você tem é o mesmo valor que o Senhor nosso Deus coloca e nos ensina nas Sagradas Escrituras? Há uma paridade de pensamento? Você acredita que você pode valorizar as coisas dessa vida e o porvir, conforme o Senhor nosso Deus estabelece? Nosso objetivo, nosso alvo é a salvação. Porque se temos Jesus Cristo, nós já estamos no caminho da salvação. Embora ninguém quer morrer, mas se morrer nós vamos para o céu. Isso nos traz tranquilidade, isso nos traz paz, isso nos traz segurança. Meus irmãos, o nosso alvo é intimidade com Deus. Nossa morada eterna no paraíso. Isso é vital. E este versículo nos ensina que o Espírito Santo mora em cada cristão. Portanto, nós somos santuário de Deus. Deus não vai morar em qualquer lugar. Deus não vai morar num coração sujo, com as pessoas que não conseguem vencer as suas próprias fraquezas. Se você é convertido, o Senhor nosso Deus mora no seu coração. Então você é santuário de Deus. No seu coração existe uma intimidade com o Senhor nosso Deus. Ele está no seu íntimo. E Ele vive em você. Veja, meus irmãos, como isso é maravilhoso. Um Deus que tem todo o controle do universo. Um universo que é infinito. Cheio de estrelas que Ele conhece uma por uma. Todas elas vivendo de acordo com uma regra, com uma lei, com uma norma instituída pelo próprio Deus. E esse Deus que tem todo esse poder para manter tudo funcionando. A época do frio, o frio vem. A época da chuva, a chuva vem. A época do calor, o calor vem. A época do outono, o outono vem. E vem porque Deus mandou, porque Deus instituiu, porque Deus ensina que é assim. Esse Deus tão poderoso, então, resolveu escolher um santuário para morar. E o santuário que Ele escolheu é o meu e o seu coração. Meus irmãos, isso é algo extraordinário. Eu não consigo uma palavra para descrever como isso é magnífico. Então, porque Ele mora no meu coração, eu tenho segurança. A intimidade com Deus me traz de forma pessoal, ela é vital e ela é segura. Qual a segurança que Ele traz? Salmos 16, 8 e 9. Tenho o Senhor sempre diante de mim, sempre, sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Meus irmãos, quando eu era um recém-convertido e que um irmão maduro na fé, ele pregava a respeito da segurança na presença de Deus, eu ficava me perguntando como se daria essa segurança, como que funciona? Porque nós vemos cristãos sendo perseguidos no mundo todo, e em alguns países com risco de morte, com muito sofrimento, com muita dor. Então, o Senhor me mandou para o seminário e eu fui estudando e aprendendo e continuo aprendendo. O que nos faz pessoas maduras? O que nos faz adultos sérios, firmes, comprometidos com alguma coisa? Uma história de vida. Se nós vivemos, nós aprendemos. Todos nós temos capacidade e inteligência para analisarmos situações e circunstâncias e aprender. Quando uma pessoa se destaca numa profissão, para ele chegar do início até se destacar, há muito sofrimento, há muita entrega, há uma intensidade grande para que ele passe por tudo isso e chegue lá. A Bíblia fala que o cristão precisa ser como um atleta campeão. O atleta campeão que sobe o pódio é uma pessoa que se entrega ao treinamento à exaustão. Muitas vezes um atleta se machuca, se fere. Os esportes radicais, todos eles têm alguma quebradura. Muitos, inclusive, com alguma sequela. Ou então nós, cristãos, vamos ser diferentes? Se nós enfrentamos o diabo numa guerra espiritual, nós não vamos ter alguma cicatriz, alguma dor, algum sofrimento? Nós enfrentamos e temos a certeza da vitória. Nós vamos chegar no céu, talvez com uma ou outra cicatriz, porque nenhum soldado volta da guerra do fronte, porque todos nós estamos no fronte.
Nenhum de nós é um general para estar atrás das linhas da guerra apenas organizando e administrando. Todos nós somos soldados que estamos no fronte da batalha. Então todos nós vamos passar por algum sofrimento, por alguma angústia, por alguma dor. Mas o Senhor é poderoso para nos conduzir e nos levar à vitória. Ou seja, com a convivência cristã, na vida cristã, na história cristã, eu supero essas dificuldades pela vontade do meu Deus. E aí eu me torno um cristão maduro, um adulto forte na fé. Sabendo que mesmo enfrentando tudo isso, eu tenho condições de sair lá. Mas tudo isso é abertura de coração. Abertura de coração para quem, pastor? Abertura de coração para o Espírito Santo agir na nossa vida. Porque se eu sou cristão, o Espírito Santo mora em mim. Mas por que as coisas não acontecem comigo como acontecem às vezes com outro cristão? Porque eu preciso abrir o meu coração para a ação do Espírito Santo na minha vida. E como é que eu abro o meu coração para o Espírito Santo agir na minha vida? Com oração, leitura bíblica, comunhão com os irmãos, vencer as dificuldades para nos reunirmos. A nossa igreja é uma igreja atuante, uma igreja histórica. A nossa igreja está em quase todo o Brasil e em muitos lugares do mundo. Sendo assim, nós temos conhecimento de uma igreja que nos orienta, que nos fortalece. E sendo assim, eu abro meu coração para o Senhor nosso Deus. Como igreja atuante, graças a Deus, Deus me converteu nessa igreja, com uma denominação forte, firme, com homens separados para administrar essa denominação. Então tem reunião dos jovens, retiro dos jovens. Nós temos a reunião com encontro de homens local e regional. Nós temos encontro das mulheres, local, regional. Dia 10 de junho nós vamos realizar o encontro do Dia dos Namorados aqui na nossa igreja. Nós temos a conferência teológica no CETESEB. Ou seja, nós temos várias formas de comungar com o povo de Deus, aprender dele, e assim quando nós aprendemos, nos fortalecemos na fé e abrimos o coração para enfrentar essas dificuldades. Agora, cristão, convertido, já tendo intimidade com Deus pessoal, agora eu preciso buscar comunhão com o Senhor nosso Deus. E como que eu busco a comunhão com o Senhor nosso Deus? Eu vou ler para os irmãos. Primeiro, de uns para com os outros. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, se os irmãos quiserem acompanhar, mas no final do Novo Testamento, Hebreus 10, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto verdes que o dia se aproxima. Esse versículo ensina uma das vontades de Deus, que é que seu povo viva unido, junto, reunido, com o propósito de auxílio e de apoio mútuos. Vemos, meus irmãos, o crente adora ao Senhor nosso Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo. Não há como manter intimidade e comunhão com Deus se nós não mantemos também com os nossos irmãos, com os nossos visitantes, com os nossos congregados, com a nossa família, com o povo lá fora, do nosso trabalho, do nosso estudo, uns para com os outros, em apoio e crescimento. O conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o desenvolvimento pessoal e coletivo do seu povo para glorificar o nome de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A melhor forma de nós alcançarmos essa união é através da comunhão, mediante nosso ajuntamento como povo para cultuar ao Senhor nosso Deus. E como sempre afirmamos, meus irmãos, a oração está para o cristão como oxigênio para todo ser vivo. Ou seja, não dá para viver, o cristão não tem como viver, não tem como ter vida, não tem que ter alegria, abundância, se não for mediante a oração. Reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para orar em culto,
o Senhor se agrada, o coração dele se sinta feliz no momento em que nós estamos aqui, reunidos como povo de Deus. Porque em igreja que isso acontece. Em igreja como povo de Cristo e em igreja como instituição humana. Em igreja, nessas 4 paredes. Porque aqui nós temos uma infraestrutura que nos facilita poder cultuar a Deus, poder nos reunir com qualidade e assim estabelecermos essa comunhão. Então, em igreja, enquanto povo de Deus, reunido na instituição. Atos capítulo 2, versículos 40 e 41. Os irmãos sabem, Atos relata o início da igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? Com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, até o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o judaísmo imperava em Israel. Então, a partir do nascimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, então, iniciam a igreja primitiva, a igreja de Cristo, a religião cristã. Sim? Então, Atos capítulo 2, versículos 40 e 41 diz assim: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ação da igreja. De que forma? Veja bem, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo dura por aproximadamente 2.000 anos. Essa palavra foi escrita há quase 2.000 anos. E essa palavra diz o seguinte: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. O que tem aqui? Os apóstolos pregando a palavra de Deus. Pregação da palavra de Deus. Sermão. A igreja primitiva até hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, prega a palavra de Deus. Abre a Bíblia, lê a Bíblia e expõe a Bíblia, pedido pelo Espírito Santo nos dá entendimento. Houve apelo. Salve-se dessa geração corrompida. Houve aceitação da palavra. As pessoas entenderam a pregação, entenderam a salvação e a condenação, e eles aceitaram a mensagem. Depois foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A igreja de Cristo cresce. Desde a igreja primitiva até hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo cresce. Por quê? Porque há uma igreja pregando a palavra de Deus, anunciando o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e salvação, e Salvador. É aqui, meus irmãos, que nós aprendemos sobre a intimidade com Deus. É na igreja que nós aprendemos sobre fé, sobre graça, sobre o amor de Deus, sobre a eternidade. É aqui. Meus irmãos, esse conhecimento adquirido na igreja é um conhecimento que nós não temos em nenhuma instituição humana. É só na igreja do Senhor Jesus Cristo que nós aprendemos a respeito da Bíblia. Esses ensinamentos nos fazem crescer. Esses ensinamentos nos fazem ver a família com outros olhos. Os cônjuges, pai e mãe, filhos. A família passa a ser uma coisa mais importante, mais necessária, mais vital na nossa vida. Por quê? Porque a igreja traz conhecimento. A igreja traz entendimento. A igreja fala de uma coisa que nenhum outro lugar se fala, que a família é o plano de Deus. A família é a base de toda a sociedade, porque é a vontade do Senhor nosso Deus, é assim. Só aqui na igreja se ouve isso, em nenhum outro lugar se ouve isso, em nenhuma outra instituição fala da importância da família cristã, só na igreja. Daí a importância da igreja, daí a igreja ser o dedo de Deus no mundo, para que a gente cresça, evolua e aprenda. Meus irmãos, a vontade do Senhor nosso Deus é a mais importante. E dentre uma das suas vontades, a mais importante é a pregação da palavra viva, santa e eficaz, que é o Cristo vivo. Por esse motivo, ele nos enviou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É na igreja que se aprende sobre a fé que leva às boas obras. Porque, irmãos, tem igreja que fala a respeito da fé, mas não das boas obras. Se eu sou convertido e eu tenho fé, necessariamente eu produzo boas obras. As boas obras é pela fé. Se não tem fé, não tem boas obras. Essa é a comunhão de Deus com a sua igreja nesse mundo. E nós nos amadurecemos nesse auxílio mútuo.
e nos fortalecemos no trabalho do dia a dia. Por que então, meus irmãos, que a comunhão é importante? Ela é exemplo divino? É exemplo do próprio Deus? Eu vou ler para os irmãos 2 Coríntios 13, 14, que o irmão Guerreiro leu no início, mas algumas pessoas às vezes ainda não perceberam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Esse versículo é a saudação do apóstolo Paulo em muitas igrejas destinatárias de suas cartas. Muitas igrejas que ele fundou na sua obra missionária, e ele escrevia, os irmãos sabem, e essa saudação, então, ele escreveu em algumas cartas suas. E é a saudação, a bênção apostólica, pelo menos no final, que nós trazemos aqui. Mas esse versículo também nos ensina e nos valoriza a respeito da comunhão que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, através da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um com funções distintas. O amor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Reuniu tudo isso para que sejam com todos vocês. Mas também, meus irmãos, dele, por ele e para ele são todos nós. Os seus filhos, a sua família terrena. Devemos tomar como exemplo esse aprendizado para a gente buscar convivência de uns para com os outros e de todos nós para com o próprio Deus, principalmente com a nossa família. Valorizar a intimidade, o amor, valorizar a proximidade familiar, nos reunir e nos colocar como povo de Deus em tempo agradável, em tempo gostoso, de qualidade, em família, ministrando o louvor, a oração e a leitura bíblica. Tudo isso condensado para que eu possa falar da família. Meus irmãos, todo um povo cai quando esse povo não tem mais valores. É muito mais fácil você enfrentar alguém sem princípios, sem moral, sem valores, porque ele não tem por que lutar. Quando você vai bater de frente com alguém que não tem princípios, ele não tem por que lutar, ele não tem por que guerrear. Por isso, o inimigo vive tentando denegrir a família. Porque se o pai não cuida do filho, se o marido não cuida da esposa, se os filhos não honram o pai, essa família é uma família fraca, fácil de ser destruída. E só tem princípios uma família que segue o Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos uma família lá fora que não tem essa dedicação cristã, mas continua unida, essa família, ela, para ser uma família cristã, ela precisa sim entender a necessidade de reconhecer o Deus como nosso Criador, o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e o Espírito Santo como o que nos dá entendimento. O exemplo que o Senhor nosso Deus traz através de mim pelo Espírito Santo é que a primeira família foi instituída pelo próprio Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, bem no iniciozinho da Bíblia, se você quiser acompanhar como os bereanos a palavra do Senhor. Gênesis 1, versículos 27 e 28. Vou ler para os irmãos. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, nossos pais primitivos, originais, Adão e Eva, foram criados e foram constituídos como família. E a família, ela se completou com o nascimento dos seus filhos, que está em Gênesis capítulo 1, capítulo 4, versículos 1 e 2. E ele os abençoou. Veja como é interessante, meus irmãos. O Senhor nosso Deus
dia a dia, fase a fase da construção, no final do dia, ele olhava tudo e dizia, isso foi bom. Ou seja, ele gostou da criação. Quando ele criou o homem, ele olhou, não é bom que o homem esteja só. Ele criou a sua companheira. A única hora que o Senhor não achou que seria bom, seria o homem sozinho. Então criou a mulher para acompanhar. Outra coisa que eu acho interessante é que tanto o homem, como todos os animais, como as árvores e a natureza, foram criados da terra. Todos, sem exceção, foram criados da terra. Mas a mulher não. A mulher foi feita do DNA do homem. Deus fez com que o homem dormisse, retirou uma costela, da costela fez a mulher. Não, isso não é interessante? Sabia que a mulher foi feita do próprio homem? Não seria aí a questão de que homem e mulher se unam e formam um só corpo? E dessa fusão de homem e mulher não saem os filhos? Os filhos não são o significado dos dois reunidos? Um só corpo? Vejam como o Senhor é meticuloso. O Senhor tem as ações com seus próprios propósitos, intenções, destino. A família sempre foi um plano de Deus. Desde o primeiro casal, Deus instituiu a família e a abençoou. Eu quero trazer para os irmãos outra questão de suma importância e que às vezes nós não entendemos muito bem e não compreendemos. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo como homem, porque só através de um homem o pecado sairia do mundo. Será que o Senhor nosso Deus não poderia ter feito adulto? Poder para isso ele tinha. Mas para ser verdadeiramente homem, ele tinha que nascer. Ele tinha que ser concebido, gestado, ele deveria nascer, viver, morrer. Não é interessante que o Senhor nosso Deus, então, coloca ele numa família em constituição, o início de uma família. Maria estava comprometida para José. E o anjo diz, então, que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor Jesus foi concebido. E José, então, sabendo da gravidez, a deixaria. E o Espírito Santo, então, diz, o que veio em Maria é obra de Deus e do Espírito Santo. Você vai cuidar dela, e o filho que vai nascer, você vai colocar o nome de Jesus. Mateus 1, capítulo 1, versículo 20 e 21. Deus tem absoluta fidelidade à sua palavra. Ele trouxe o Senhor Jesus Cristo dentre o povo dele, o povo escolhido dele, dentro da linhagem de Davi, porque ele prometeu a Davi que estaria sempre um descendente dele no seu trono. E o último trono levantado do povo de Israel foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que é o último que veio para trazer a salvação. Então, o descendente de Davi, ele está sentado no trono da glória. É Deus tendo fidelidade com a sua palavra. Colocou o Senhor Jesus Cristo para nascer numa família que estava em constituição. E essa família constituída o criou. Essa família, ele foi gestado, ele nasceu, ele viveu sem nenhum pecado, sem conhecer o pecado. E ele, como filho, honrou seus pais. Lembra do mandamento? Que os filhos têm que honrar os seus pais? E o Senhor Jesus Cristo honrou seus pais até o fim. Porque quando ele estava crucificado, próximo da morte, qual a atitude que ele teve com sua mãe Maria? Determinou ao apóstolo que ele mais amava. João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. Você leve e cuide dela. E a Bíblia diz que naquele momento João levou Maria para a sua casa. É fidelidade à palavra de Deus pelo próprio Deus e pelo seu filho. Veja, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus fez o seu filho um homem. Pegou o filho unigênito dele, aquele que ele mais amava, e trouxe ele ao mundo para sofrer em nosso lugar. E ele colocou ele numa família, uma família que era o seu povo escolhido. Veja o tamanho da importância da família. Não é algo que nós possamos deixar de qualquer jeito. Veja quanto é importante o casamento.
Aquilo que o Senhor uniu, ninguém pode separar, porque forma um só corpo. E essa luta persistir até e em todo o tempo. Meus irmãos, e o apóstolo João cuidou da mãe de Jesus. Veja, olha o tamanho da importância que o Senhor nosso Deus dá à família. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Palavra de Deus. Veja a importância que Deus dá à família, é um plano de Deus, projeto de Deus, criação de Deus é a família. E esse versículo nos dá essa certeza, que a família sempre foi um projeto da criação de Deus. E por isso ela é importantíssima para o Senhor nosso Deus. E Ele impôs diretrizes, obrigações, responsabilidades para cada um dos membros da família. Efésios 5:33, 6, 1 e 2. Todos nós temos responsabilidades, compromissos dentro do convívio familiar. Os pais, eles precisam educar os seus filhos. A gente fala que quando as crianças vão para o colégio, eles vão buscar educação. Eu acho esse termo errado. Ele vai buscar conhecimento. A educação precisa ser no berço familiar. Por quê? Porque Deus determinou que a educação precisa ser algo que os pais entregam aos filhos. E o maior conhecimento, o maior benefício, o que é de mais importante em termos de conhecimento é a Bíblia. É a Bíblia que traz o maior de todos os conhecimentos. A Bíblia é a base do conhecimento humano. É de lá que surgiu tudo isso. Sem o conhecimento das Sagradas Escrituras, não há salvação, mas apenas morte. Sem a palavra de Deus, não há como ter fé no Cristo vivo. E sem crer no Senhor Jesus Cristo, o destino será sofrimento intenso e constante pela eternidade. Então, o maior cuidado que um pai, que uma mãe pode dispensar aos seus próprios filhos, à sua família, é o conhecimento produzido pelo estudo das Sagradas Escrituras, pelo Evangelho da Salvação, pela Palavra de Deus. Esse é o melhor e o mais intenso, o mais necessário conhecimento que deve fluir no coração de uma criança. E mesmo depois de velho, ele não se afastará. E eu faço isso pelo estudo constante da Bíblia, pela oração ao Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, a reunião no nome de Jesus, que está em Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Orar é estabelecer um diálogo franco, honesto, real, verdadeiro com o nosso Deus. Uma das maiores dificuldades do ser humano é o diálogo. A comunicação é uma arte. E as pessoas que entendem isso são pessoas que se destacam, porque sabem comunicar, sabem como chegar no coração do ouvinte, sabem quais as palavras melhores a serem ditas, sabe como incentivar os seus filhos. Um pai e uma mãe que sabem usar as palavras incentivam os seus filhos mesmo diante de um aparente insucesso. Uma criança que chega em casa tira um 8. O pai, como que ele incentiva uma criança que tira um 8 ou que tira um 9? Poxa, meu filho, você estudou tanto, você esforçou tanto, né? Que bom. 8, 9 é uma nota muito boa. Mas se você se esforçar mais, você alcança o 10. Deus nos impõe uma excelência. Tudo que vem de Deus é perfeito. Nada do que o Senhor põe na Bíblia é algo mais ou menos, talvez, mas nós precisamos saber usar as palavras de incentivo. De chegar numa esposa que está se arrumando, rapaz, você hoje está mais bonita do que o normal. Você é bonita todo dia, mas hoje você está um espetáculo. Não é? A minha esposa chegar para mim e dizer assim, meu bem, você tomou uma atitude ontem que foi 10, te respeito. A mulher quer ser amada, o homem quer ser respeitado, é o que a Bíblia diz. Quer que seu marido te traga flores, presentes? Quer que seu marido te incentive, te alegre? Trata ele com respeito. Quer?
que sua esposa se sinta uma mulher especial? Trate com amor. Qual amor? O amor que Cristo amou a igreja. Não é pouco. Porque Cristo morreu pela igreja. Você está disposto a morrer por sua esposa? Pelo seu casamento? Pela sua família? Lute, guerreie, bata de frente com tudo aquilo que te traz alguma angústia. Porque nós precisamos ter um diálogo franco, aberto, real, verdadeiro com o nosso Deus. Com palavras de respeito, com palavras de reverência, com temor e tremor de estar diante do soberano do universo. Com respeito, porque Ele é o Criador. Porque é aquele que deu a salvação a todos nós. O nosso Deus não é um Deus que está aí para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui, fomos convertidos para fazer a vontade de Deus. E isso, quando é feito dentro da família, em oração, conhecimento bíblico, você vai viver o paraíso na terra. Uma família amável, uma família íntima, uma família de diálogo, uma família de amor, é um paraíso na terra. Porque quando você precisar, eles estão ali. Quando necessitar, eles estão ali. Quando houver dificuldade, eles estão ali. Os filhos casam, mudam. Mas quando tem dificuldade, quando tem uma falta de compreensão, quando tem uma barreira que não sabem transportar, de longe liga. Pai, o que é que eu faço? Ora a Deus. Ora a Deus, se coloca no Espírito Santo. E eu vou orar daqui. Eu não dou conselho para os meus filhos sem antes orar. Meus irmãos, o hábito da oração precisa vigorar intensa e prioritariamente no meio familiar. Uma vez que a família é projeto do Senhor. E como projeto de Deus é vital. E é Deus quem protege a família. E é Deus que nos valoriza. E é Deus que nos traz essas alegrias de ser pai, de ser irmão, de ser mãe e de ser filho. A oração, meus irmãos, muitas vezes a gente pensa, ou alguém pensa, que é uma coisa mais da mulher, da mãe. Talvez porque a mãe ame mais, ela ore mais, né? Mas a Bíblia não diz em lugar nenhum a respeito de separação de oração. Todos nós temos que orar intensa e cotidianamente. Não só o pai, não só a mãe, não só os filhos, mas todos juntos, com unidade de intenções, e o Senhor nosso Deus se alegra com essa família e a cobre de bênçãos. É uma família feliz, é aquela de oração, que a oração é para que Deus a mantenha saudável, unida e em paz e prosperidade. Glória a Deus. Partindo então para a aplicação, Deus sempre foi, Deus é e Deus será o modelo perfeito a ser seguido. Ele nos mostra que tem relacionamento íntimo com seu Filho e com o Espírito Santo, nos dando regras de convivência para criarmos também relacionamentos com Ele e entre nós. Seus filhos, onde há amor, respeito e lealdade, de forma íntima, pessoal, também em comunhão com uma igreja e, evidentemente, em família. Porque família que ora unida, permanece unida. Glória a Deus em Jesus Cristo. Amém. Vamos orar então, encerrando a ministração da palavra. Pai, meu Senhor e meu Deus, eu dou graças ao Senhor pela vida dos irmãos que estão na igreja e daqueles que não puderam vir. Pai, encha o coração de cada um com o desejo de manter uma intimidade real, verdadeira, com o Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mediante oração, leitura da palavra, mediante proteção, amparo que o Senhor dá a cada um. E que as famílias cresçam em pleno conhecimento de Cristo Jesus. E esse conhecimento possa ser transmitido a outras pessoas. A gratidão que enche o nosso coração chega ao Senhor. E assim o Senhor se alegre com cada um de nós, nos dando essa compreensão das Sagradas Escrituras. Glória ao Senhor nosso Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.